Uma produção, Canal Além do Tempo. A história da crucificação é um dos episódios mais marcantes e conhecidos de toda a humanidade. É um acontecimento que atravessou séculos, deixou profundas marcas na cultura, na religião, na arte e na forma como o mundo ocidental se estruturou. Hoje, neste vídeo do canal Além do Tempo, vamos mergulhar juntos nessa narrativa histórica. Quero convidar você a ficar comigo até o final, pois vamos entender não apenas o que ocorreu, mas também o que isso representou para as pessoas daquela época e o impacto que ainda ecoa até hoje. Se gostar desse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Para compreender a crucificação, precisamos voltar no tempo para o contexto da Palestina do século I, uma região que estava sob domínio do Império Romano. A Palestina era uma terra de grande importância estratégica, mas também um lugar de intensas tensões políticas, sociais e religiosas. Roma governava com mão firme, cobrava impostos pesados e mantinha controle militar constante. Ao mesmo tempo, havia expectativas messiânicas entre o povo judeu, que aguardava a chegada de um libertador prometido, alguém que iria restaurar a independência e trazer paz ao povo. Dentro desse contexto surge a figura de Jesus de Nazaré, um pregador que atraía multidões com suas palavras e seus gestos. Ele falava sobre amor, compaixão, perdão, sobre um reino que não era feito de exércitos e armas, mas de valores espirituais. Muitos viam nele um profeta, outros acreditavam que fosse o Messias esperado. Mas para os líderes religiosos da época, principalmente alguns do Sinédrio, o Conselho Judaico, suas palavras eram vistas como uma ameaça, pois desafiavam estruturas de poder e tradições muito enraizadas. Já para os romanos, qualquer movimento que mobilizasse as massas era considerado perigoso, porque poderia gerar rebeliões. A crucificação em si não era uma invenção romana, mas foi com os romanos que ela se tornou um instrumento de execução sistemática. Era um método cruel e humilhante, usado principalmente para punir escravos, criminosos considerados perigosos e inimigos políticos. Mais do que tirar a vida, a crucificação tinha como objetivo causar dor prolongada e servir de espetáculo de intimidação pública. Os condenados eram expostos diante da população para que todos vissem o que acontecia com quem se opusesse ao poder de Roma. Na tradição cristã, a crucificação de Jesus acontece após um julgamento conturbado. Ele é levado diante do Sinédrio, acusado de blasfêmia e de se declarar rei dos judeus. Mas como os judeus não tinham autoridade para aplicar a pena de morte, entregaram-no ao governador romano da Judeia, Pôncio Pilatos. Pilatos, de acordo com os relatos históricos, parecia não encontrar culpa suficiente para condená-lo, mas diante da pressão popular e temendo tumultos, acabou cedendo e autorizou a crucificação. A partir daí, segue-se a via dolorosa, o caminho até o lugar da execução, chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Esse trajeto ficou marcado como um momento de sofrimento intenso. De acordo com os evangelhos, Jesus foi flagelado, recebeu uma coroa de espinhos e foi obrigado a carregar a própria cruz, embora não haja consenso se carregava a cruz inteira ou apenas a trave horizontal, chamada patíbulo. Esse caminho, percorrido sob os olhares da população e dos soldados, é uma das imagens mais fortes que ficaram na memória coletiva da humanidade. Ao chegar ao Gólgota, os condenados eram pregados ou amarrados à cruz. Em geral, as mãos ou os pulsos eram fixados com pregos, assim como os pés, e o corpo ficava suspenso. A morte poderia levar horas ou até dias, dependendo da resistência da pessoa, e geralmente ocorria por asfixia, já que a posição dificultava a respiração. Além disso, havia a perda de sangue, desidratação, dor intensa e humilhação pública. Era um processo calculado para causar sofrimento extremo. No caso de Jesus, os relatos apontam que ele foi crucificado ao lado de dois criminosos. Acima da sua cabeça foi colocada uma inscrição em latim, grego e hebraico: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essa frase,
Embora escrita como motivo da condenação, tinha também o objetivo de ironizar e desmoralizar sua imagem diante da população. A crucificação, portanto, era tanto um ato de execução quanto um espetáculo de propaganda política e religiosa. O momento da morte de Jesus é descrito com dramaticidade nos textos antigos. Há registros de que o céu escureceu e que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, símbolos que, para a tradição cristã, carregam significados profundos. Após a sua morte, o corpo foi retirado da cruz por José de Arimateia e colocado em um túmulo escavado na rocha. Para os seguidores de Jesus, aquele era um momento de profunda dor e desespero, pois viam nele a esperança de transformação. Historicamente, a crucificação de Jesus representa um marco. Independentemente das crenças religiosas, o fato é que aquele acontecimento se transformou em um ponto de virada para milhões de pessoas ao longo dos séculos. A crucificação, seguida da crença na ressurreição, se tornou o centro da fé cristã, que cresceu e se espalhou pelo mundo, moldando culturas, leis, artes e até a forma de contar o tempo, já que o calendário ocidental é baseado no nascimento de Cristo. Mas é importante analisar esse episódio também pelo ponto de vista histórico. A crucificação era uma prática comum dos romanos, aplicada para manter a ordem e sufocar qualquer ameaça. Nesse sentido, Jesus foi tratado como outros condenados políticos. No entanto, o que o diferencia é a forma como sua morte foi interpretada e transmitida. Para seus seguidores, não foi apenas uma execução, mas um sacrifício com significado espiritual. Essa interpretação fez com que a cruz, um símbolo de dor e humilhação, se transformasse em sinal de fé e esperança. Com o passar dos séculos, a crucificação foi representada de inúmeras formas na arte. Pintores, escultores, escritores e cineastas buscaram retratar o drama desse momento. Cada época colocou seu olhar sobre a cena, destacando ora o sofrimento humano, ora a glória espiritual. Essa multiplicidade de representações mostra a força que o episódio teve na imaginação coletiva. Outro ponto relevante é como a crucificação de Jesus serviu de inspiração para movimentos sociais e políticos. Ao longo da história, muitos líderes e pensadores lembraram da figura de um homem simples, que falava de amor e perdão, sendo executado como criminoso por desafiar estruturas de poder. Isso se tornou um exemplo de resistência, de coragem diante da injustiça e também de entrega em nome de ideais. Ao chegar ao Gólgota, os condenados eram pregados ou amarrados à cruz. Em geral, as mãos ou os pulsos eram fixados com pregos, assim como os pés, e o corpo ficava suspenso. A morte poderia levar horas ou até dias, dependendo da resistência da pessoa, e geralmente ocorria por asfixia, já que a posição dificultava a respiração. Além disso, havia a perda de sangue, desidratação, dor intensa e humilhação pública. Era um processo calculado para causar sofrimento extremo. No caso de Jesus, os relatos apontam que ele foi crucificado ao lado de 2 criminosos. Acima da sua cabeça foi colocada uma inscrição em latim, grego e hebraico: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essa frase, embora escrita como motivo da condenação, tinha também o objetivo de ironizar e desmoralizar sua imagem diante da população. A crucificação, portanto, era tanto um ato de execução quanto um espetáculo de propaganda política e religiosa. O momento da morte de Jesus é descrito com dramaticidade nos textos antigos. Há registros de que o céu escureceu e que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, símbolos que, para a tradição cristã, carregam significados profundos. Após a sua morte, o corpo foi retirado da cruz por José de Arimateia e colocado em um túmulo escavado na rocha. Para os seguidores de Jesus, aquele era um momento de profunda dor e desespero, pois viam nele a esperança de transformação. Historicamente, a crucificação de Jesus representa um marco. Independentemente das crenças religiosas, o fato é que aquele acontecimento se transformou em um ponto de virada para milhões de pessoas ao longo dos séculos. A crucificação, seguida da crença na ressurreição, se tornou o centro da fé cristã, que cresceu e se espalhou pelo mundo,
moldando culturas, leis, artes e até a forma de contar o tempo, já que o calendário ocidental é baseado no nascimento de Cristo. Mas é importante analisar esse episódio também pelo ponto de vista histórico. A crucificação era uma prática comum dos romanos, aplicada para manter a ordem e sufocar qualquer ameaça. Nesse sentido, Jesus foi tratado como outros condenados políticos. Não é claro que existem debates entre estudiosos sobre os detalhes históricos desse acontecimento. Há discussões sobre os procedimentos usados, sobre a veracidade de certas descrições dos evangelhos e sobre como conciliar fé e história. O consenso, no entanto, é que Jesus existiu e que foi de fato crucificado pelos romanos, pois isso está registrado também em fontes não cristãs, como os escritos de historiadores judeus e romanos da época, entre eles Flávio Joséfo e Tácito. Quando olhamos para a crucificação de Jesus, não estamos apenas olhando para um fato antigo, mas para um evento que mudou o rumo da história. Ele foi lembrado e transmitido de geração em geração, ultrapassando fronteiras e culturas. Hoje, bilhões de pessoas ao redor do mundo reconhecem a importância dessa história, cada uma com sua interpretação, seja ela espiritual, cultural ou histórica. O mais interessante é que, independentemente da crença individual, a crucificação mostra como um acontecimento local, ocorrido em uma província distante do império, pôde se transformar em algo universal. Isso nos faz refletir sobre o poder das narrativas humanas e sobre como certas histórias atravessam o tempo, moldando sociedades inteiras. Ao concluir esse mergulho na história da crucificação, quero reforçar que nossa intenção aqui foi apresentar os fatos de forma clara e responsável, destacando tanto os aspectos históricos quanto o impacto cultural e espiritual. É um episódio que não pode ser entendido apenas em uma dimensão, mas sim como um ponto de encontro entre história, fé, política e humanidade. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito pela sua atenção. Esse trabalho de pesquisa e narrativa é feito com dedicação para que você tenha acesso a um conteúdo de qualidade. Se você gostou, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal Além do Tempo e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Assim, você ajuda o canal a crescer e nos incentiva a continuar trazendo histórias que marcaram a humanidade. A crucificação não é apenas um acontecimento do passado, mas um símbolo que continua vivo no presente. Seja pela fé, pela arte ou pela história, ela nos convida a refletir sobre a condição humana, sobre a justiça, sobre o sofrimento e sobre a esperança. Essa é a força da história, nos lembrar de quem somos e nos inspirar a buscar um mundo melhor. O que o diferencia é a forma como sua morte foi interpretada e transmitida. Para seus seguidores, não foi apenas uma execução, mas um sacrifício com significado espiritual. Essa interpretação fez com que a cruz, um símbolo de dor e humilhação, se transformasse em sinal de fé e esperança. Com o passar dos séculos, a crucificação foi representada de inúmeras formas na arte. Pintores, escultores, escritores e cineastas buscaram retratar o drama desse momento. Cada época colocou seu olhar sobre a cena, destacando ora o sofrimento humano, ora a glória espiritual. Essa multiplicidade de representações mostra a força que o episódio teve na imaginação coletiva. Outro ponto relevante é como a crucificação de Jesus serviu de inspiração para movimentos sociais e políticos. Ao longo da história, muitos líderes e pensadores lembraram da figura de um homem simples, que falava de amor e perdão, sendo executado como criminoso por desafiar estruturas de poder. Isso se tornou um exemplo de resistência, de coragem diante da injustiça e também de entrega em nome de ideais.